Expocacer, cultive o futuro hoje. Expocacer apresenta, em 15 segundos, o podcast 100% Agro. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje. Porque a Bíblia, que para mim é meu livro de cabeceira e a minha maior referência, ele nos ensina sobre tudo. Conduta, ética, profissionalismo, responsabilidade social, gestão de pessoas. Sobre o agro, quantos exemplos e metáforas e parábolas nós temos de semeadura, de plantio, de colheita, de poda, de cultivo da terra, e está tudo lá na Bíblia. Quando teve a greve dos caminhoneiros, olha como aquilo foi difícil. Quando a gente teve aquelas crises, eu falo principalmente dentro do mercado do leite, né, que é o que eu estou mais inserida, quando estourou aquelas notícias ruins sobre adulteração de leite, o quanto foi difícil para nós no mercado, a gente achou que não ia ter mais jeito. E quando essa política atual venceu, a gente pensou, não vai ter mais jeito, mas ela já venceu lá no passado e a gente também achava que não ia ter mais jeito. Agora, voltando lá, 30 e tantos anos atrás, quando teve o impeachment do Collor no Brasil, todo mundo achou que o Brasil não tem mais jeito. E tudo é uma questão de tempo. Vai ser cada vez mais difícil, mas é uma tendência natural. A grande questão é o que eu estou fazendo em relação a esse difícil. Teve funcionário que já apontou o dedo na minha cara e falou, você não é ninguém aqui, você não manda aqui, não vou te obedecer, não vou fazer o que você está mandando. Nesse dia eu falei, Deus, põe a mão em mim para eu não pôr a mão nele. Mais ou menos assim. Inimaginável essa cena. Exatamente. Minha vontade era de falar coisas não legais para ele. E assim, e a resistência é ou você tá comigo ou você tá contra mim. É mais ou menos desse jeito. Cessi Mota é sucessora nas fazendas Cruzeiro e Gameleira, em Lagoa Grande. Palestrante e mentora em liderança e sucessão no campo, ela inspira confiança e transformação. À frente dos projetos Flores do Campo e Mulheres do Campo, fortalece o protagonismo feminino no agro. Cessi Mota, uma voz que une tradição e futuro, aqui no podcast 100% Agro, com Rodolfo de Souza. Olá, eu sou Rodolfo de Souza, host do podcast 100% Agro, e hoje, depois dessa apresentação aí, eu estou realizando um sonho. Eu queria muito receber a Cessi Mota, que está aqui comigo. Cessi, estou arrepiado, é um prazer, uma honra muito grande te receber aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz e que bom saber que você está realizando um sonho, porque eu estou realizando um meu também e a gente está realizando sonhos ao mesmo tempo. Muito bom. Bom, depois dessa apresentação que a gente fez aqui, eu acho que chega o momento da Cessi falar dela. Cessi, todos os dias pela manhã eu recebo um recadinho seu. Eu e mais centenas de pessoas. Nós somos privilegiados. E um dos últimos recados que você mandou, eu vou reproduzir na íntegra aqui. E eu acho que esse nosso bate-papo, ele vai ser regado a muita emoção. Amém. Agradeça a Deus. Deus é, na tua presença, que encontro alegria. Tu és tão bom para mim e a tua compaixão e misericórdia me seguem incansavelmente. Não existe nenhum lugar para o qual eu possa fugir de ti e não há nada que possa fazer para te afastar. O Senhor sempre está me convidando a te buscar e te amar. Obrigado por nunca desistir de mim. Hoje eu quero te buscar. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebi esse recado aqui no domingo e me tocou profundamente. Eu imagino aí que as centenas de pessoas que te acompanham lá no seu canal, no Instagram, né? Esse aqui você enviou pelo Instagram, sentiram a mesma emoção que eu senti. Eu acho que você produziu um efeito muito forte nessas pessoas como produziam em mim. O que te leva a fazer algo assim? Bom, esse canal surgiu
inclusive, dentro do Instagram, né, que chama Despertar com Acesse, porque é uma palavra que eu sempre uso, que foi o que me fez mudar de vida. E mesmo que não seja uma mudança física, foi uma mudança interna, né, espiritual mesmo. Então, o Despertar da Acesse veio para isso, para ajudar outras pessoas a despertar. E quando eu decidi criar esse canal, foi um chamado de Deus. Porque do mesmo jeito que Ele tocou meu coração e me mostrou o quanto Ele me amava e podia me restaurar, me cuidar, me edificar e me mostrar uma nova realidade dentro daquela situação que eu já vivia, eu pensei, isso não pode ficar só em mim. Aquilo que excede, aquilo que me completa tem que exceder, tem que transbordar na vida das pessoas. Então, eu sempre compartilho lá no Despertar com Acesse essas mensagens que fazem sentido no meu dia, ou que tocam o meu coração, ou que, né, como aí fala, né, nada pode afastar Deus de nós. E quando eu olho para minha vida profissional, eu falo quão eu sou abençoada, pessoal, profissional, enfim, por ter Ele junto comigo, me conduzindo, me guiando e me trazendo nos lugares certos. E eu sempre peço, todos os dias, para que Jesus me apresente os seus amigos e me sente nas mesas certas. E eu acredito que hoje eu estou cumprindo uma das promessas dele. Muito bacana. E que tipo de retorno, que tipo de comentários as pessoas fazem? Porque nem todos têm esse privilégio, né, de ficar aqui, frente a frente com a Acesse e falar assim, poxa, você faz um bem enorme na minha vida. Mas pelo Instagram você deve receber muito retorno, né? Recebo. E eu recebo muito isso, né? Essa palavra trouxe uma resposta, essa palavra foi uma confirmação. As suas palavras, que sejam as lives, eu faço live todas as segundas-feiras. Eu criei um e-book gratuito para distribuir para as pessoas. E serão 20 semanas de live falando sobre planejamento, liderança e sucessão familiar dentro do agro. Mas não é só para as pessoas que estão no agro, é para quem quiser assistir e participar, porque são 3 pilares muito importantes, que são muito abrangentes, né, e acolhedores. Então, os retornos, essa palavra foi uma confirmação, esse é o direcionamento que eu precisava entender mais sobre isso, porque a Bíblia, que para mim é meu livro de cabeceira e a minha maior referência, ele nos ensina sobre tudo. Conduta, ética, profissionalismo, responsabilidade social, gestão de pessoas, sobre o agro, quantos exemplos e metáforas e parábolas nós temos de semeadura, de plantio, de colheita, de poda, de cultivo da terra, e está tudo lá na Bíblia. Então, esses retornos que eu vou recebendo, eles são importantes, mas o que realmente me motiva é continuar levando a palavra do Senhor dentro do agro, que é o que a gente mais precisa. Hoje você é referência no que faz, como palestrante, como profissional. Você muda a vida de muita gente. Mas é uma construção diária, né? Eu acho que todos nós, diariamente, ganhamos um tijolinho novo, né? Sem dúvida. O que te trouxe até aqui? Hoje, eu sou do agro, nasci no agro, né? Eu fui criada numa fazenda de leite, que é a fazenda hoje da minha família. Então, eu nunca consegui me separar do agro. Falar assim, a Acesse é uma antes do agro e uma depois do agro. Não, isso não existe na minha vida, né? Então, todas as minhas fotos, minhas lembranças, aniversário, férias, feriado, fim de semana, tudo foi na fazenda. E quando desde pequena, né, sempre falei que eu ia fazer veterinária e que eu ia trabalhar na fazenda com o meu pai. Uma das primeiras palavras que eu falei, diz minha mãe, foi vaca. Então, já tem aí uma afinidade com o agro desde sempre. Só que o que me trouxe até aqui, onde eu estou, nesse estágio profissional, foi um momento de ruptura que eu tive com o agro. Quando eu cansei do agro, quando eu cansei das vacas, quando eu cansei da fazenda, quando eu cansei da família, quando eu cansei desse assunto de sucessão, de venda, eu cansei disso tudo. Porque eu vivi nesse mundo até os 26, 7 anos intensamente. Eu era da fazenda, nasci na fazenda, então a minha vida era na fazenda. Fiz veterinária, que era o sonho da minha vida. E realizei, e sou muito grata e feliz com isso. Entrei logo depois, voltei para a fazenda para fazer a sucessão junto com meu pai. Não funcionou muito bem, fui para o comercial, fiquei 5 anos numa multinacional americana trabalhando com nutrição de vacas de leite. E fazia Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Noroeste e um pedacinho do Pontal. Então eu trabalhei muito, rodei muito durante 5 anos. Estrada, visitando fazenda, vaca, dieta, manejo, equipe, treinamento, fábrica de ração, rodando tudo isso. O que me trouxe até aqui foi, quando eu fiz essa ruptura, que eu cansei de tudo isso, e falei, o agro é pesado, o produtor só reclama, se chove reclama, se faz sol reclama, se o dólar sobe reclama, se o dólar baixa reclama, essa energia pesada,
esses tantos de palavras negativas, que tudo tá ruim, não tem gratidão, não tem alegria, eu não quero viver isso. E pedi demissão e fui morar na praia. E todo mundo falava assim pra mim, você não tem coragem. Eu falei, gente, vocês estão por fora. Eu sou das pessoas mais corajosas que eu conheço. Lógico que eu vou morar na praia. E eu imaginava, Rodolfo, que quando eu saísse daqui e fosse morar lá na praia, eu teria uma vida completamente diferente. E que esse agro chato, reclamão, pesado, difícil, com o mercado oscilando, cheio de desafios, e todo mundo reclamando de mão de obra, de pessoas e etc., não existiria mais na minha vida. Então, pedi demissão, fiquei um tempo aqui em Patos, descansando, e fui morar na praia. Cheguei lá, fiquei um tempo, fiz um estudo de mercado, me capacitei muito nessa parte de liderança e de gestão de um negócio diferente do agro, né? Pensei, vou abrir um negócio. Mas o que eu venderia na praia que seria um sucesso, seria incontestável? Aí eu pensei em 3 coisas. Pão de queijo. Eu que sou mineirando longe por conta de um pão de queijo bom, imagina quem não é. Café, né? A gente tá até aqui com a Expo Café, né? Eu levava cafés dessa região pra lá. E o terceiro, assim, que é até do leite das minhas vacas, que é um doce de leite. Eita. Pensei, meu Deus, que negócio pode dar errado Não tem erro. vender essas 3 coisas? Impossível. E abri uma cafeteria, passou 2 meses e meio, veio a pandemia. E aquilo que era difícil ficou pior. E daí pra frente só foi pra trás. Mas foi numa velocidade tão rápida que eu não imaginava. E quando eu passei esse desafio da pandemia, que teoricamente a pandemia acalmou, eu falei, eu não dou conta mais. E quando eu me dei conta da minha incapacidade de vencer algo maior, eu percebi que eu estava tão inserida no agro quando eu estava aqui. Porque o doce de leite é feito de leite com açúcar. O pão de queijo, 100% agro, né? Sim. Queijo, polvilho, ovo, óleo e o café. Então, os 3 produtos principais que eu escolhi vender, achando que eu estava fugindo do agro, eu só vivia dentro do agro de um jeito diferente. Vendendo um produto diferente, comunicando o agro de um jeito diferente. E quando eu estava lá fazendo um café cappuccino, por exemplo, que eu também sou barista nessas formações, eu ia fazer a crema para fazer o café, para fazer aquela decoração bonita. Se o leite não tivesse uma excelente qualidade, uma estabilidade de proteína, tivesse passado por um processo adequado, eu não dava crema. Eu caí na qualidade do leite de novo, uma coisa que eu trabalhava tantos anos atrás, e eu lá no café, na praia, completamente fora do contexto, o agro estava em mim mais do que eu podia imaginar. Sim. E gestão de pessoas, que todo mundo fala, porque não tem gente para trabalhar na fazenda, não tem equipe, não tem mão de obra, as pessoas não são capacitadas. Na praia é a mesma coisa. Mas é a minha perspectiva em relação a isso. E aí, o que me trouxe até aqui foi isso. Porque quando eu decidi voltar para Minas Gerais e eu voltei para a fazenda, eu pensei, o que nessa multinacional que eu fiquei 5 anos, o que eu aprendi lá na fazenda e o que eu aprendi na praia que tem em comum? Pessoas. Sim. E pessoas que precisam ser treinadas, cuidadas e olhadas, porque alguém fez isso por mim um dia. Alguém parou para ensinar a Céci. Alguém parou para me treinar, para me capacitar, para me instruir, para me corrigir. E aí, nesse ponto, nesse dia, eu falei, é aqui que eu tenho que olhar. E a partir dessa escolha, eu fui trabalhando a minha equipe, melhorando em relação a pessoas, a como treiná-las, cuidá-las, como falar melhor, me comunicar melhor. E aí, eu cheguei até aqui. Bacana. Bom, e duas características me chamaram muita atenção. Eu vou buscar 2 palavras. Ousadia e humildade. Você teve a ousadia, né? Poxa, cansei de tudo isso aqui, vou mudar. Sim. E aí depois você teve a humildade de dar um passo atrás, né? E retomar um caminho do qual você não deveria ter se afastado. Sim. Ainda que momentaneamente você teve fora um pouco, né? Sim, sim. Foram 3 anos lá na praia. Bom, você me falou também do agro reclamão, né? Muito. Nós estamos num momento delicado. O que mais se ouve agora é o momento é difícil, o momento é complicado. Alguma diferença desse momento de agora para aquele que te cansou um pouco? A diferença, Rodolfo, é que esse momento desafiador, delicado que a gente está vivendo, a gente já viveu ele quantas outras vezes? Quando teve a greve dos caminhoneiros, olha como aquilo foi difícil.
quando a gente teve aquelas crises, eu falo principalmente dentro do mercado do leite, né, que é o que eu estou mais inserida, quando estourou aquelas notícias ruins sobre adulteração de leite, o quanto foi difícil para nós no mercado, a gente achou que não ia ter mais jeito. E quando essa política atual venceu, a gente pensou, não vai ter mais jeito, mas ela já venceu lá no passado e a gente também achava que não ia ter mais jeito. Agora, voltando lá, 30 e tantos anos atrás, quando teve o impeachment do Collor no Brasil, todo mundo achou que o Brasil não tem mais jeito. E tudo é uma questão de tempo. Vai ser cada vez mais difícil, mas é uma tendência natural. A grande questão é o que eu estou fazendo em relação a esse difícil. O que eu estou fazendo em relação à situação. Reclamar não vai resolver. Eu não tenho poder de mudar o que está no externo. Hoje eu não tenho o poder de mudar quem eu voto, as minhas escolhas, certificar as coisas que estão acontecendo ao meu redor e aprender a ser melhor negociador, melhor comprador, melhor vendedor, enfim. Mas eu não tenho como mudar isso instantaneamente. Então o que eu tenho que fazer agora? Me tornar melhor e tornar as pessoas que estão próximas de mim mais eficientes e mais capazes. Então, o cenário lá atrás, 2019, foi quando eu pedi demissão e fui morar na praia, tá difícil. O da pandemia foi difícil também. Hoje também tá difícil. Mas e aí? Eu tô me tornando melhor, mais preparado, mais capacitado para enfrentar as dificuldades da vida? Que se ficar só na reclamação, só na acusação, não vai mudar nada. E vai continuar difícil. E é bem clichê, né? É frase de para-choque de caminhão. Momentos difíceis constroem pessoas fortes. Mas não dá para fugir disso, né? Não dá. É. Isso. Cési, você falou da fazenda, né? Sim. Eu tenho aqui fazendas Cruzeiro e Gameleira. Isso. Certo? Como é que você está trabalhando a sucessão lá naquele ambiente? Olha, já teve vários momentos, né? Da sucessão. Porque uma coisa que eu entendi, sucessão não tem regra, não tem um formato, não tem uma receita. E a gente tem que fazer aquilo que é possível dentro da nossa realidade. Respeitando a hierarquia, a liderança e o modelo de negócio. Então, eu já fiz 3 incursões para dentro da fazenda, lá quando eu formei, depois quando eu estava nesse processo de transição de ir para a praia ou não, e em 2022, quando eu voltei da praia. Então, no primeiro momento, eu mudei para a fazenda. E falei, agora eu vou agarrar o chifre pelo boi, o boi pelo chifre aqui, e eu vou fazer o trem acontecer. E foi assim, eu rapava o curral, eu cobria folga, cobria férias, fim de semana, eu descarregava a caminhonete com saco de sal e eu fazia o trem acontecer. Até entender como exatamente o negócio funciona. E essa etapa em relação à sucessão foi muito importante para o meu pai entender o nível do meu conhecimento em relação ao negócio e a minha capacidade de dar conta de lidar com as situações. Depois desse primeiro momento, que foi quase 1 ano, eu fui direcionando essa sucessão para a parte que eu mais tenho habilidade. Porque eu entendi que para a sucessão ser bem feita, ser leve, o meu pai ficar no lugar dele, eu ficar no meu, e a gente ter um alinhamento bom dentro da fazenda, a gente tem que estar dentro daquilo que a gente é capaz, das nossas habilidades biopsicossociais. Então, o que eu sou realmente boa? Aí eu entendi, a partir de muita experiência, que eu conseguia lidar bem com a minha equipe. Revisar processos, instruir, direcionar, treiná-los, organizar essa hierarquia dentro da minha própria equipe. Meu pai foi reforçando isso. E depois que a gente foi premiado pelo Sebrae do Campo como a 9ª fazenda que mais tem adequação social do sistema deles, falei, opa, é por aqui esse caminho. Claro, a gente foi tendo resultados técnicos também, indicadores da reprodução, da qualidade do leite, financeiros, mais pontuais, porque isso é uma construção. E aí eu entendi, bom, é aqui que eu tenho que ir, é por aqui que eu tenho que direcionar. Então, hoje a sucessão lá dentro da fazenda está dessa forma. Eu já tentei abraçar o mundo, eu já tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Daria certo? Daria. Mas o esforço, o desgaste que isso gera não compensa. É melhor o bem-estar, a qualidade, tanto da minha equipe, minha, com meu pai, com todo mundo. Então, eu fiquei no meu lugar como essa gestora de pessoas, que cuida das pessoas, dos processos, de todas as etapas. Então, a gente está numa fase agora, onde eu estou desenvolvendo um projeto de desenvolvimento humano. Então, eu revisei todos os setores, cargos, funções, equipe, processo, etapas, fornecedores, prestadores de serviço, minha consultoria. E a gente está revisando tudo isso no detalhe, para a gente subir mais um degrau. E aí, a gente vai conversando com meu pai, ele vai, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá. E a gente está fazendo dessa forma. E para mim, hoje é o mais importante. Porque se eu cuido das pessoas, eu cuido de todo o resto da fazenda.
Sem dúvida. Bom, você é uma referência, é uma liderança Obrigada. do agro. Em que momento você teve consciência disso? Poxa, realmente as pessoas param para me ouvir, as pessoas seguem meus conselhos. Ai, eu não sei se eu tenho essa consciência ainda, apesar das palestras estarem cada vez mais frequentes nesse setor, principalmente para mulheres, ou para a parte de sucessão, para a parte de planejamento. Mas eu acho que a minha maior validação é da minha equipe. É quando a gente chega lá, eu chego com eles, reúno, e eles aceitam as orientações, a gente conversa, a gente alinha. Igual esse projeto, né, eu chamei todos eles, falei, olha, eu preciso de vocês, é por nós, é para nós, não é só para mim. E eles compraram a ideia e querem serem melhores. E eu sempre falo que eu tenho uma das melhores equipes de fazenda de leite do Brasil. E eu defendo isso mesmo, porque olha, eu já rodei muito, desde a época da empresa, e o quanto eles são tranquilos, maleáveis, dispostos, e o quanto eles querem me ajudar e eu ajudar eles. Porque eu sempre falo para eles, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para vocês. Aqui a gente tem uma troca. Você me dá seu tempo, seu conhecimento e eu te dou dinheiro. E a partir daí você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Então você trabalha para você. É para sua vida, é para melhorar a sua família, a sua casa, seu meio. E a partir que a gente vai quebrando esses paradigmas, a validação vai vindo. E agora a gente faz churrasco lá em casa, por exemplo. A gente bateu uma meta semana passada. Aí eu contratei um churrasco e a gente foi lá celebrar. A gente vê o quanto o clima de todo mundo, sabe, as pessoas felizes, eles querem participar do churrasco, eles vão, eles fazem questão. A gente fez lá até um concurso de mentira, então pega o microfone, tem caixa de som, e aí a gente conversa, canta, ri. E isso pra mim é a minha maior validação de que tá dando certo, sabe? Que eu sou uma referência. Mas não sou sozinha. Se eu estou aqui coordenando eles, é porque eles estão fazendo a parte deles e dando a entrega que precisa. Mas essa liderança certamente tem alguns desafios, né? Por exemplo, quem ouve a Ceci contar essa história com toda essa serenidade aí, imagina que sempre foi um mar tranquilo. Mas houve momentos de tensão, né? Por exemplo, você já encontrou muita resistência. Como é que você quebrou essa resistência? Já encontrei muita resistência. Já teve funcionário que já apontou o dedo na minha cara e falou, você não é ninguém aqui. Você não manda aqui. Não vou te obedecer. Não vou fazer o que você está mandando. Nesse dia eu falei, Deus, põe a mão em mim para eu não pôr a mão nele. Mais ou menos assim. Inimaginável essa cena. Exatamente. Minha vontade era de falar coisas não legais para ele. E assim, e a resistência é ou você tá comigo ou você tá contra mim. É mais ou menos desse jeito. Claro que a gente dá oportunidade de fala, mas a partir do momento que a pessoa não tem um senso de coletividade, de educação, de respeito, ele não serve para estar comigo. Então a demissão é o primeiro lugar. E é uma demissão onde eu também não passo pano. Então se me pedir indicação eu falo a verdade. Porque uma dor que eu tenho no agro hoje, que a maioria dos meus vizinhos de fazenda, amigos tem, é eu preciso contratar mão de obra. E eu preciso de referência. Só que a gente já tem uma mentalidade que é tão difícil que eu tenho que aceitar qualquer coisa. E hoje eu estou trabalhando na minha equipe para não aceitar qualquer coisa nem qualquer pessoa. Se não estiver alinhado com valor, com princípio, ser honesto, ter caráter, não serve para trabalhar para mim, não importa o quão bom de serviço ele é. Então eu já trabalho isso com a minha equipe. E hoje a minha equipe mesmo que já tira o funcionário que não funciona. O cara que não é colaborativo, que não ajuda o outro, mesmo fora do horário de trabalho, mesmo que fora do setor dele, ele não serve para estar comigo na minha fazenda. Então a resistência a gente lida assim, com conversa, você quer ajudar? Quero. Então, beleza, vou te dar mais uma oportunidade. O que eu posso fazer para melhorar seu ambiente de trabalho? Se é falta de instrução, ferramenta, de conhecimento, o que é? Agora, se você não quer ajudar, fora. Olho no olho. Pronto, resolvido. E desde o princípio, quando ele chega lá, o colaborador novo, ele sabe que o ambiente ali é aquele? Isso fica claro para ele? A gente está corrigindo isso para fazer uma integração, para convidá-lo a entender como funciona a fazenda. Mas o meu gerente de uma fazenda, das duas, né? São dois gerentes. A Márcia, que é de uma fazenda, e o Paulinho, que é da outra. Eles já contam como funciona. E essa questão do ajudar o outro é as primeiras informações. É assim que a roda gira. É aqui que é. Ou você tá com todo mundo, ou você não tá. Legal você ter falado do churrasco, né? Porque o bom líder, ele
vai junto, ele trabalha ali, ele busca resultados, ele estimula. E quando o resultado chega, ele comemora. Sim. Né? Divide os louros. E tem a ver com unir a equipe em torno dos propósitos, né? Exato. Dos ideais que vocês carregam. Você consegue, por tudo que a gente percebe, você consegue fazer isso muito bem. Estamos aprendendo. E as ferramentas para isso? Ó, a primeira ferramenta foi, eu comecei de trás para frente. Então, a gente não começou a celebrar quando a gente começou a ter conquista. A gente começou a celebrar com a realidade que a gente tem. Eu acho que o primeiro ímpeto é atingir o resultado e por isso eu vou retribuir. A gente já começou a ser grato com o que a gente tem hoje. E essa estratégia, que é uma das ferramentas, eu preciso unir minha equipe. Eles precisam se reconhecer, serem amigos, serem unidos. E a intenção dos treinamentos e do churrasco era mais do que capacitar eles, e sim criar esse senso de pertencimento mesmo. A gente é um só. E já chegou dias eu ter que fazer o churrasco para que eles usufruíssem desse processo. Eu falo, não, gente, esse tanto de homem aqui, eu tenho que fazer o churrasco, tem dó, não vou fazer isso mais não, vocês dão um jeito. Sim. E aí a gente começou a criar. Porque a minha ideia era, primeiro eu preciso conhecer eles. Eles precisam me conhecer de verdade, porque tem muita gente nova. E criar esse senso de união. A partir daí, a gente foi treinando tecnicamente. Então, o que eu fazia? Qual é o meu maior desafio técnico hoje? E eu listava as empresas parceiras e convidava eles para nos dar uma palavra de 1 hora, um treinamento, uma orientação, alguma coisa prática. Agora, a gente já está na parte mais comportamental, de processo. Então, eu sento com os meninos, a gente revisa o processo, eu tento entender, eu peço eles para me explicar. Eu sempre falo, eu quero ser a pior funcionária da minha fazenda. Eles têm que ser os melhores. Eles que têm que saber me explicar, porque eles que estão ali no dia a dia. Eu não posso ser a melhor, eu tenho que ser a pior do meu time. E eles têm que ser os melhores, mas para isso eu tenho que dar condições para eles. Então, as ferramentas que eu fui usando foram essas, de observação, anotação e avaliação de indicador. Se tá ruim por quê? O que aconteceu? É a pessoa que está fora do lugar? Ou é porque a pessoa é incapaz por questões físicas, cognitivas? Ou eu que não dei recurso suficiente para ele fazer o que ele precisa fazer? E aí eu fui mapeando, anotando isso, gerente sempre observação. Eu sempre passo para ele uma semana antes, ó, semana que vem nós vamos vir, nós vamos fazer isso, isso e isso. E eu quero que você olhe isso. Ou seja, se a pessoa, você percebe que a pessoa está ficando ali pelo caminho, mas ela quer continuar. Ajuda, né? Ajuda. Uhum. Porque eu fui ajudada, eu sempre parto desse princípio. Eu fui ajudada por alguém. Alguém teve misericórdia de mim, paciência comigo. E por que eu não vou ter com eles? E hoje a gente já está num nível de exigência dentro da fazenda muito afinado. Então, meu nível de anotação, ele tem que ser muito bom. Mas eu ainda estou lidando com pessoas que têm 4ª série, 8ª série, que nem terminou o 3º ano. Então, eu também tenho que ter entendimento e empatia de saber que ele pode ter uma limitação. Se ele tem uma limitação, será que está na hora de eu trocar ele de lugar? Se é hora que talvez eu facilitar o trabalho para ele, digitalizar isso, no celular ele dá conta de mexer. Às vezes ele não dá conta de escrever, pode me mandar um áudio. E eu não sei se você já percebeu, esse pessoal tem muita coisa para ensinar também, né? Demais. A gente aprende muito, né? Muito. Ceci, e a inteligência emocional? Ela ocupa um patamar diferenciado aí nas suas estratégias? Por exemplo, tem uma importância diferenciada na gestão do dia a dia no campo? Muito. Porque eu tive que desenvolver muito a minha inteligência emocional para lidar com as objeções, com as resistências, com as acusações. Porque antes eu não olhava para isso. Eu simplesmente achava que eu tinha que chegar lá e trabalhar e pronto, acabou. E que inteligência emocional, ok, a gente tem que meter a mão e fazer acontecer, entendeu? Vai pela força do braço mesmo. Tem gente que diz que é frescura, né? Exato, frescura, imagina. E eu fui entendendo com o tempo que não. Por eu ser mulher e estar no campo, eu nunca tinha parado para pensar isso sobre resistência. Porque como eu sempre fui a filha do dono, existia um respeito não por eu ser quem eu sou, e sim porque eu sou a filha do Zé. Uhum. E então era um falso respeito. Porque na primeira oportunidade, ou quando eu estivesse vulnerável, eu ia ser desrespeitada, como fui muitas vezes. Por exemplo, esse funcionário pôs o dedo na minha cara e falou que eu não era ninguém. E aí eu fui entendendo, eu falei, bom, eu preciso ter inteligência emocional para lidar com as situações boas, porque a gente também fica eufórico, fica feliz demais, pode prometer coisa que não deve, pode falar coisa que não é adequada para o momento, porque nem todo mundo tem a mesma maturidade ou entendimento que eu tenho.
para celebrar, para comemorar, enfim. E principalmente nos momentos ruins. Porque apesar de eu ser uma pessoa positiva e otimista, o agro é desafiador. O tempo todo tem desafio. Nesse momento tem vaca morrendo lá na fazenda, tem bezerro morrendo, tem adoecendo, tem funcionário que não foi, tem gente de atestado, tem um caminhão do leite que era para buscar 7, quebrou no caminho, talvez eu vou buscar 9, eu vou buscar 10, onde eu vou pôr o meu leite. Então é o tempo todo a gente sendo pressionado pelos desafios internos, e os externos a gente nem se fala, né? Que você liga a televisão, você fica em pânico. Então, quando eu fui entendendo que a minha inteligência emocional não é negar as emoções, e sim aprender a lidar com elas na intensidade certa, no momento certo, do jeito certo, a minha equipe refletiu nisso. Então, hoje, o meu gestor, o gerente da fazenda, ele trabalhou conosco 9 anos, sem falar nada. E quando surgiu a oportunidade de colocar ele como gerente, o que foi um critério? Ele é tranquilo, ele é calado, quase contra-intuitivo. Porque se as pessoas falam, para você ser um gerente, para você ser um líder, você tem que ser um ótimo comunicador, você tem que ser expansivo, você tem que ser bom de relacionamento, você tem que falar muito. Não. Lá a gente usou um funcionário que conhecia muito o manejo, a dinâmica da fazenda e extremamente calado. E hoje a minha equipe é tranquila, porque ele tem inteligência emocional desenvolvida. Natural, né? Dele também foi desenvolvida para lidar com os desafios. E isso foi me mostrando o quanto ter inteligência para saber lidar com as emoções dos outros e a minha em momentos de conflito e desafio melhoraram meus resultados financeiros, por exemplo. Diminuiu a rotatividade da equipe. Hoje já cheguei a um ponto que ele demite não mais porque não traz resultado, por comportamento. Então hoje minha equipe ela é treinada, ela é capacitada e ela dá conta de fazer o recado, dar o recado. Só que ele não fica por comportamento. Ou seja, olha a inteligência emocional aí conduzindo o meu trabalho e o trabalho da minha equipe. Que não é mais técnica, não é capacidade, é emoção. Sim. Que não faz ele ficar. Bom, é clichê também falar que o agro é majoritariamente masculino, Sim. mas é clichê, porém é muito verdadeiro ainda, né? Sim. É um cenário que está mudando aos poucos. Isso. O poder, ele é inebriante, né? Você, por exemplo, comanda quantas pessoas? O total na fazenda tem 26. 26. É. E, quer dizer, a maioria homens? Hoje eu tenho 5 mulheres como funcionárias. Tá. E aí você viveu esse momento, um funcionário chegou, botou o dedo na tua cara, né, e te desafiou. Sim. Você foi superando isso, se preparando e, a partir desses conhecimentos absorvidos no dia a dia, você passou a mudar a vida de muita gente, né? Uhum. Esse processo de transferência de conhecimentos para as outras pessoas te satisfaz? Te realiza como pessoa e como profissional? Demais! Eu falei, nossa, eu cheguei no ápice. Quando você falou assim, o que me trouxe até aqui? O dia que eu entendi isso. Que quem divide multiplica. Principalmente conhecimento. Exato, esse é o segredo. Né? E a hora que eu entendi isso, foi, gente, eu preciso que esse povo vai pra frente. E eu quero, e eu pago para eles treinarem, eu pago para eles fazerem curso, e muitos não querem. Mas também já é um critério de que quem vai continuar comigo e quem não vai. Claro. Então, quem vai pro treinamento tem um pontinho lá comigo, lá na minha fichinha. Ganhou uma estrelinha. Ganhou uma estrelinha. É. E a hora que eu entendi isso, que compartilhar o que eu sei, ou dar aquilo que eu sei que ele pode receber, porque o meu gerente, por exemplo, ele já fez um curso que eu nem fiz. Eu falei para ele, não é o meu momento, porque eu não vou dar conta de entregar isso para minha equipe, mas você vai, então você que vai no meu lugar. Então eu já cedo o meu lugar para ele ir para mim, por mim e para ele. E eu falei para ele, eu quero que você estude, eu quero que você cresça, eu quero que você evolua. E é isso que mais me motiva hoje. É que se eu tiver essa oportunidade, eu tenho que preparar o campo para as outras pessoas terem oportunidades até melhores do que eu tive. E detalhe, né? Como é que chama o seu gerente? Paulinho. Paulinho conquistou isso, né? Conquistou. A ponto de você chegar. Não, eu não vou porque não é o meu momento. Exato. Mas é o seu. Vai. Exato. Daí ele foi. E ele vai. Bem. E tem dia que ele fala, não sei se eu posso ir. Eu falei, você pode sim. Claro. Você não tem escolha, não. Bom, eu vou abrir aqui pra gente falar do Flores do Campo e Mulheres do Campo. Isso. O que são? O Flores do Campo é um programa online no YouTube que está no meu canal, que é o Ceci Mota.
E lá eu entrevisto mulheres que não têm voz e visibilidade ainda, mas que estão no campo, no agro, trabalhando. É quem está nos bastidores, é minha funcionária que tira leite, é a cantineira, é a mulher que largou o emprego na cidade e foi morar num sítio, é aquela que planta flores, é aquela que cria cavalos, é aquela mulher que está fazendo queijo, iogurte, mas não por falta de escolha, e sim por escolha. Teve uma edição que teve em Curvelo, quando eu fui fazer um evento para mulheres do agro de lá, e não estava programado, mas na hora que eu cheguei lá, eu fiquei sabendo, as mulheres que tinham lá, eu falei, gente, eu quero conversar com elas. Então tem uma entrevistada, que é a Marcinha, por exemplo, ela tinha uma clínica de estética, ela largou tudo, fez um curso de queijo e foi ficar na fazenda com o marido e com o pai. Feliz. Feliz. A amiga dela, que era farmacêutica, foi fazer iogurte natural. E aí tem no Lagoa Grande, que foi o primeiro episódio, que teve a minha avó, que foi a última entrevistada da primeira temporada. Foi minha avó que comprou a fazenda lá em 1970 e pouco. Ela negociou uma fazenda. Olha, e numa época em que não era improvável. Comum. É. Quem diria uma mulher negociar uma fazenda? Claro, meu avô estava lá, mas era minha avó que falava, pode, não pode, dá, não dá. Então, a intenção do programa foi trazer voz para essas mulheres. E hoje está vindo uma geração de mulheres, as minhas amigas da minha idade, que não tem Instagram e que são fazendeiras. Uma que vendeu uma grande empresa, que trabalhava com multinacionais e está morando na fazenda com a filhinha dela e com o marido. Então tá tendo um êxodo, só que agora é o contrário, não é urbano mais, agora é rural, as pessoas saindo da cidade e indo para a fazenda, principalmente as mulheres. E no Flores do Campo, as minhas funcionárias contam como a vida delas foi mudada por trabalhar na fazenda. Porque lá elas dão conta de cuidar dos filhos, porque trabalham meio período. A gente conseguiu organizar a carga horária da fazenda para meio período, ela tá trabalhando e meio período ela está em casa, e o marido dela ao contrário. Elas conseguem criar os filhos dela lá Família solto. assistida o tempo todo. O tempo todo, tranquilos. Elas ganham o dinheiro delas e elas fazem cabelo, vão na manicure, arrumam cílios. Tem geladeira, ar-condicionado, compraram carro, tiraram carteira por causa do trabalho na fazenda. Ainda mais por ter essa disponibilidade. Então, o Flores do Campo vem contar esses bastidores que ainda ninguém fala dele. Legal, legal. E o Mulheres do Campo? O Mulheres do Campo, ele surgiu com uma intenção de compartilhar conhecimento técnico para as mulheres. Então, a gente fala de sucessão, fala de planejamento, fala de gestão de pessoas, equipes, processos. E aí, o primeiro movimento foi em março desse ano. Eu fiz assim, vou ver o que esse trem vai dar. Fiz meio que de qualquer jeito, na minha cabeça, né? Mas ficou super organizado. E chamei mais 3 amigas fazendeiras e falei assim, gente, vamos fazer esse trem comigo? E elas vão. Falei, então na minha fazenda vai ser gestão de pessoas, na sua vai ser STEM, dividimos em 4. Então, na minha foi gestão de pessoas, na Agropecuária Tinoco, em Patrocínio, foi sobre sucessão familiar, na Fazenda Fundão, no Rio Paranaíba, com a Gabi, foi sobre processos, e na Fazenda Lajeado, com a Lorena, foi sobre a operação, o dia a dia, e o resultado daquilo. E quando eu comecei a contar isso no Instagram, pensei, se der 10 pessoas em cada fazenda, dia de semana, bom demais, tá ótimo, atingi meu resultado, 40 mulheres impactadas, fantástico. E só na minha fazenda já deu 40. Pensei, meu Deus do céu. Eu falei pra Cíntia, que era a próxima da Agropecuária Tinoco, falei, olha, coloca água no feijão aí, porque eu acho que vai dar muita gente. Prepara. Lá deu 35, quase que não cabe no espaço, falando de sucessão. Quando a gente foi pra Gabi no Rio Paranaíba, mais 35. E aí, a hora que eu liguei pra Lorena do Lagoa Formosa, falei, amiga, eu acho que esse negócio vai encher, ainda mais que Lagoa Formosa, o povo é muito festeiro, né? Adora reunir, né? Aí deu 80. Então, deu quase 200 mulheres impactadas falando disso. E cada uma multiplicando. Exatamente. Porque a intenção é mostrar a realidade diferente. São 4 fazendas de leite? São, mas todo mundo é agricultor, planta HF, planta lavoura branca, tem questão de pessoas, tem processos, e lá na essência é a mesma coisa. E como nós estamos ganhando espaço? As mulheres ainda não sabem como chegar, como começar, por onde começar. E eu sempre falo, gente, começa aquilo que você mais tem habilidade. Não tenta abraçar o mundo igual eu fiz, não. Eu sofri demais, cansei demais, fiquei desgastado demais, tô até pintando o cabelo por conta disso. Muito botox pra dar conta das rugas, então vamos devagar. E aí, quando eu fiz a segunda edição, que foi agora no final de julho, eu mudei o modelo. Agora foi um treinamento com prática, exercício, atividade, uma imersão
só na parte da tarde. Fiz em 4 cidades. Foi Patos, Patrocínio, São Gotardo e Lagoa Formosa. E a gente foi falar sobre planejamento e sucessão familiar. Quebrar os paradigmas do que é uma sucessão. Porque a gente imagina que é muito de pai para filha. Mas pode ser de pai para filha, de pai para avô, pode ser de neto para avô, com um pai vivo, pode ser com um pai falecido, pode ser com tio, com irmão, com cunhado, com a sogra. Tem cenários complexos, Complexo. tem coisa mais simples. Pode ser de irmão para irmão. A sucessão é suceder um negócio, e pode ser suceder aquele negócio já existente ou criar uma nova unidade de negócio dentro daquilo que já existe. Então, se eu tiro leite, eu posso criar uma nova unidade que é comercializar gado, por exemplo, vender genética. Quantas possibilidades existem que a gente está tão limitado a... é só se meu pai falecer que eu vou fazer a sucessão, ou só se meu pai passar a fazenda para mim. Não, existe muita coisa para fazer. E planejamento, que é uma coisa tão simples. Você planeja para ir no supermercado, mas você também planeja para melhorar a sua equipe, para fazer compras dentro da fazenda, para melhorar o rebanho, qualidade do leite, Você lavoura. falou planejamento, coisa simples, mas a maioria das pessoas não planeja. Não né? planejam. faz, Não fazem ideia do que é um planejamento. Ou acham que são complexo demais. Uma lista que você fizer bem feita de prioridade é um planejamento. Dica básica para pessoa que não tem o hábito de planejar nada nessa vida. Simplesmente vai. O mais básico e que eu vejo, né, nas pessoas quando eu dou as mentorias de desenvolvimento de carreira profissional é: use uma agenda. Pode ser física, de papel, e marca horário. Esse é o melhor planejamento e ele é o que mais funciona. E para você começar agora, escreva a rotina do seu dia. Que hora que você vai acordar, o que você vai fazer às 7, às 8, às 10, às meio-dia, 14, 18, todos os dias da semana. Isso funciona e é, assim, milagroso. Anotar e respeitar, né? E respeitar. No começo você vai disciplina. ter... Isso, no começo você vai ter dificuldade, mas você vai ver que em um mês sua vida está muito mais organizada, fluida, mais leve, com menos sobrecarga, menos correria. Todo dia a gente escuta, tá muito corrido. Mas por que tá corrido? Não era para ser. Se você tivesse uma agenda e cumprisse a sua agenda, não é correria. É isso. E aí você vai aprender a delegar, distribuir, instruir, dividir a partir do que você tem para fazer. Como é que você vai delegar para alguma coisa se você não sabe nem o que vai acontecer no seu dia? Bom, interessante. Você falou agora há pouco que impactou 200 mulheres. Essas mulheres foram para casa, multiplicaram esse conhecimento, né? Isso. Tem histórias que a gente não pode contar, não deve contar. Sim. Mas certamente tem outras histórias bonitas, né? Que a gente pode e deve contar. Você tem histórias interessantes aí, ou pelo menos uma história interessante de uma mulher transformada por esse movimento seu? Nossa, tenho várias histórias. Porque o impacto é... A gente às vezes não consegue mensurar isso, né? Porque não é só financeiro. Teve uma que veio com um desafio muito grande de encontrar o lugar dela junto com o pai. E aí, nessa conversa, depois a gente conversou mais profundamente, ela entendeu qual era a função dela e a história da agenda, sabe? Funcionou e a partir daí ela foi ganhando mais entendimento, foi buscando mais recurso e conseguiu o espaço dela e ser reconhecida pelo pai. Pode não ser muito para os outros, para o mercado, para o faturamento, mas isso para ela, como uma líder dentro do negócio, é importantíssimo. Outra que foi muito impactada, chegou dizendo que só ajudava o marido. Eu só ajudo o meu marido. De forma informal. E ela entendeu que ela pode assumir essa função do administrativo e ainda ter uma função na terra. E aí ela entendeu que ela pode plantar flores, por exemplo, comestíveis, que tem um mercado gigantesco e que é agro. A gente acha que agro é só soja, algodão, a vaca, o boi, e não é. As punks são fundamentais, né? Eu acho que pouco valorizadas, inclusive. Exatamente. As outras, eu entendi que eu sou boa para vendas e eu estava lá no escritório. Mudou de função. E ela foi fazer compra e vender o milho, a soja que ela planta. E ela tá assim, gente, eu me encontrei. Então são pequenos detalhes, pequenos ajustes que é feito, que a gente vai recebendo de retorno, né? Outra conseguiu resolver uma questão do processo dentro da fazenda junto com as bezerras. Eles economizaram não sei quantos R$1.000 só dela ficar falando, nossa, eu preciso revisar isso, porque isso faz parte do planejamento. A hora que ela revisou e ajustou, foi dinheiro no bolso.
E a mulher tem esse diferencial, né? Esse olhar muito mais cirúrgico para determinadas situações. Exato. A questão é que nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente não tem. Eu sempre falo, a gente tem que escolher o nosso difícil. Você já sabe, o 100% Agro é mais do que um veículo de comunicação. Nós somos uma plataforma de informação e conexão para o agronegócio brasileiro. Desde 2022, entregamos jornalismo com credibilidade e impacto real. Já são mais de 4 milhões de acessos em nossos canais, alcançando executivos, produtores, cooperativas, pesquisadores e famílias do campo. E aqui no nosso podcast no YouTube e no Spotify, a sua marca pode estar lado a lado com as principais vozes do agro. Quer fortalecer a sua presença, associar sua imagem a conteúdos de qualidade e se conectar com quem realmente decide o setor? Então, vem com a gente. Fale agora mesmo com 100% Agro e descubra como sua marca pode estar aqui no próximo episódio. Pessoal, nós estamos recebendo aqui a Ceci Mota, uma alegria enorme, já manifestei isso no comecinho desse bate-papo e não canso de repetir, viu, Ceci? Obrigada. Vamos continuar o nosso bate-papo. Ceci, e as suas palestras? Eu sei que há todo um contexto diferente, né? Parece que as suas palestras, elas são bem diferentes. Como é que você vive o dia a dia na preparação dessas palestras e quando chega lá para as entregas? Perfeito. A palestra foi uma paixão que eu descobri quando eu decidi começar a compartilhar a minha experiência lá da fazenda, que é isso que eu faço. Eu levo o assunto técnico, né, planejamento, comportamento, liderança, desenvolvimento de projeto, sucessão. Então, o contratante me fala, Cécia, eu quero que você fale mais disso, e eu adequo isso tecnicamente, levando informação, instrução e contando caso lá da fazenda, da minha vida, do meu dia a dia, juntando a prática, né? O agro ainda falta muito isso, né? Comunicar da forma correta para nós que somos do agro. Então, juntando a parte técnica e a parte de experiência, de vivência, e eu faço isso nessa entrega. E também faço muita palestra para quem não é do agro, para comunicar isso. Então, para mulheres empreendedoras, para empresários, para negócios que estão fora, trazendo essa consciência, essa unificação. E quando eu entendi essa paixão, entendi dessa entrega, eu falei, gente, eu posso falar de parte técnica e das histórias juntando isso, mas eu não posso ser mais uma. Não posso chegar lá e só contar a mesma história. E eu sempre abro as minhas palestras de duas formas. A primeira com o chapéu. Então, eu entro com o chapéu de quando eu era criança, que minha mãe me deu, e conto uma história desse chapéu e falo dele. E, recentemente, meu pai me deu um berrante. Eu aprendi a tocar um berrante num dia, assim, aleatório. Eu falei, gente, eu dou conta de tocar um berrante, vou me desafiar. Então, eu entro nas minhas palestras de chapéu e tocando berrante para honrar o agro, independente de onde eu esteja, também para honrar o meu pai e minha mãe, porque foi os dois que me proporcionou esses dois objetos tão marcantes nas palestras. Então, eu sempre abro dessa forma, já é bem diferente. Trago informação técnica, conhecimento, gráfico, indicador, resultado. Trago uma informação baseada em fazenda, em empresa, em negócio. Mas eu também trago uma parte de inspiração, para as pessoas se conectarem com Deus, se conectarem com o seu propósito, para trazer esse senso de amor mesmo pelo que fazem, por onde estão, e para levar isso para a sua fazenda, para a sua empresa, para a sua vida, de uma forma geral. Então, geralmente, gera muita emoção, e eu uso música, e eu sou péssima cantora, mas eu canto mesmo assim. Legal. Então, as palestras, elas estão sendo cada vez mais recorrentes. Posso até fazer um convite para a minha próxima palestra? Por favor. Nós estamos encerrando o mês de setembro com você. Perfeito. Então, aproveite. Então, agora, dia 25 de setembro, em Brasília, pela primeira vez eu subo no palco do evento do Abra Leite, que é a Associação Brasileira de Produtores de Leite. Vai ser um grande evento, vai estar todas as grandes influências do mercado e da pecuária leiteira lá. Eu vou falar um pouco da minha experiência de gestão de pessoas dentro da fazenda de leite, que hoje é tão desafiador. E em outubro tem mais duas, mas vou deixar essa só em destaque para vocês estarem lá presentes, acompanhar nas redes sociais, enfim, para falar disso. E a agenda cheia de palestras ou tem muito espaço ainda? Tem muito espaço ainda. Como eu falei, né, eu gosto muito de trabalhar, sou apaixonada pelo que eu faço, então minha agenda está disponível, é só entrar no meu Instagram, entrar em contato comigo
E tem muito assunto para a gente falar para mulher, para homem, para público misto, para jovem, sobre o agro e sobre a autoliderança de quem a gente é. Pessoal, é uma presença bonita, mas muito, muito, muito mais do que isso, né? Tem conteúdo de altíssima qualidade. E a gente é sequestrado pela simpatia da Ceci Mota. Nós tivemos um contato na Fenaminas, né? Foi lá na Fenaminas que eu te convidei para vir aqui. Sim. Foi muito legal, né? Foi. Você é uma comunicadora do agronegócio e é um segmento que ainda patina um pouco no marketing, na comunicação. É um cenário que está mudando. Nós, no nosso dia a dia, no 100% Agro, percebemos ainda alguma resistência, estamos conseguindo quebrar. Eu, por exemplo, comunico no agronegócio há pelo menos 30 anos. De jornalismo, um pouco mais, né? E vivi várias fases. Agora a gente começa a ver uma fase muito bacana que são os novos gestores passando a valorizar o marketing, a comunicação correta, assertiva. Sim. Tem muita coisa também que é dita sobre o agro e dita por gente que não sabe absolutamente nada do setor, né? Exato. Você, como comunicadora, sente essa dificuldade? Você percebe que o setor ainda precisa valorizar de maneira adequada quem comunica o agro com compromisso? Com certeza. A gente tem uma longa jornada ainda pela frente, né? Porque a gente tem que comunicar ainda muito forte dentro do agro. Quebrar tabu, trazer valorização para esses comunicadores, para essa informação de qualidade. Porque hoje a internet trouxe facilidade, mas ela também trouxe confusão. Ela trouxe desentendimento. E nem todo conteúdo é informativo. Então, a gente tem duas frentes para ser trabalhadas. A comunicação direto com o agro, para a valorização, a certificação de que as informações estão sendo sérias, de respeito, adequadas, e para fora do agro, que ainda tem muita bobagem sendo dita demais o tempo todo no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Então, a gente tem que olhar para isso e valorizar, cuidar das pessoas que levam com seriedade. Por exemplo, esse podcast aqui. A gente precisa reforçar mais sobre isso. E no 100% Agro, não é à toa que o nosso slogan é "Se é agro, a gente comunica". Nós temos o podcast, nós temos a nossa revista, que a partir de 26 passa a ser trimestral. Então, até agora, nós temos 2 edições por ano. Então, nós teremos 4 edições por ano. São sempre edições muito ricas, com 100 páginas de conteúdo relevante. As coberturas, os documentários, os projetos especiais, rádio. Então, a gente comunica o agronegócio o tempo todo e com uma responsabilidade muito grande, que eu acho que é isso que precisa, né? O agro ter seus canais de comunicação tocados por gente que é do meio. Exatamente. Isso é o mais importante, do meio e com responsabilidade. Como é que a gente equilibra conhecimento técnico e gestão de pessoas para gerar resultados? Que o que todo mundo quer é resultado, né? Com certeza, sempre, né? Bom, hoje o meu maior aprendizado em relação ao conhecimento técnico e a gestão de pessoas é explicar a importância do que nós estamos fazendo. Se eu estou pedindo algo bem técnico, específico para aquela equipe, ela tem que entender a importância daquilo e o que aquilo vai gerar de resultado. E esse resultado não é só financeiro, esse resultado é bem-estar dos animais, é um manejo, é uma melhor qualidade de trabalho para eles, é um menor tempo para executar uma função. E isso gera benefícios como um todo. Então, deixar muito claro, a gente faz isso por esse motivo, com o objetivo de ter esse ganho, esse resultado, para a gente chegar lá no nosso objetivo final. E essa clareza, né, eu falo muito disso no Instagram, que é visão clara de futuro, né, onde eu estou e aonde eu quero chegar, é o que vai determinar o sucesso da gestão das pessoas no seu negócio. Como é que eu vou chegar num lugar, que eu vou sair, que eu quero ir para PO, se eu não sei aonde eu estou? Eu estou em Patos. E onde eu quero ir? No PO. E como é que eu vou fazer daqui para lá? Qual é o melhor jeito? Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, posso ir de mula, posso ir de carroça, posso ir de cavalo, de caminhão, posso ir de avião? Qual é o melhor jeito para isso? A partir desse entendimento e dessa clareza, você consegue atingir seus resultados, independente de qual ele seja.
Bom, para quem é da região, e a mensagem foi muito clara, todo mundo entendeu, mas para quem é de longe, PO é Presidente Olegário, perto de Patos de Minas, né? Que é a terra do Gustavo Lima. Eita, E fica então. 30 quilômetros daqui só. Verdade. Ô Ceci, tem muita gente, e não é só mulher, não. Tem muito homem também, né? Que fica recolhidinho lá no canto e dizendo, eu não sirvo, eu não tenho características de líder, quero só fazer o meu básico aqui, tá bom pra mim. Sim. Mas eu acho que todo mundo tem potencial, né? E, por exemplo, Sim. como é que uma mulher que está nessa situação hoje, ela pode desenvolver essa aptidão de ser líder, principalmente no agro? Tem a ver com primeiro liderar a si mesma e depois começar a construir? Com certeza. O primeiro ponto para a gente ser um líder é a gente ser é igual você falou, né? Autoliderança. Eu primeiro tenho que saber quem eu sou. Quais são as minhas habilidades, as minhas competências, os meus pontos fortes. A partir do momento que eu entendi qual é a minha luz, qual é a minha sombra, eu vou conseguir me desenvolver nisso. E o principal característica de um líder é a postura dele. Porque palavras motivam e o exemplo arrasta. Isso é indiscutível. E a partir do momento que eu quero liderar pessoas, ou que eu preciso, ou que eu escolho, eu consigo fazer aquilo que eu estou pedindo comigo mesma? Eu sempre falo nas minhas palestras, todo mundo aqui já tentou emagrecer na vida. Tem certeza absoluta. E teoricamente é muito simples. É matemática. É você gastar mais do que você consome. Ponto. Mas é fácil? Não. Então eu preciso primeiro validar em mim, para depois exigir dos outros. E hoje a principal característica de um líder é ser um servidor. Ele está ali para levar em segurança ao seu time, as pessoas, com resultado e bem-estar, até o ponto final, até aquele objetivo. Ele não tem que fazer por ninguém. E ele também não está ali para ser um acusador ou uma pessoa que culpa o outro. Então, se a mulher entendeu, ou o homem, qualquer pessoa, que ser líder é cuidar de pessoas e dar condições para que eles cheguem em segurança e com bem-estar, trazendo resultado lá no objetivo final, qualquer um pode ser líder, usando as suas habilidades. Eu dei o exemplo aqui do meu gestor. Eu tenho uma gerente mulher dentro da fazenda e ela está lá no operacional. Ela que faz reprodução, ela campeia o gado, ela vacina, ela faz tudo. Ela tem essa habilidade, ela é boa de lidar e ela conduz o time com facilidade. Eu tenho um outro gerente e ela é super comunicadora. Agora eu já tenho um outro gerente que é super calado, tímido, mas faz a mesma coisa e tem a mesma entrega. A gente usou as habilidades dos dois, mesmo em contextos diferentes, e eles estão tendo o mesmo resultado. Por quê? A premissa é a mesma. Cuidar das pessoas e levar com segurança, bem-estar e ter no resultado. Ponto. Se você fizer isso, tenho certeza que você vai ser um excelente líder. E o líder, ele coloca a pessoa na função certa, né? Eu acho que basicamente é isso, né? Exatamente. E extrai o melhor de cada um do time. Exatamente. Né? Da condição para que ele se expresse, né? E aí, tem duas qualidades que eu acho fundamentais: sensibilidade e empatia. Você concorda? Plenamente. Plenamente. E a ter sensibilidade e empatia não exclui fazer correção, orientar, exigir, dar feedback. Pelo contrário, as pessoas confundem muito. Porque eu sou sensível, tenho empatia, então vou ser permissivo. Não tem a ver com isso. Tem a ver, sou sensível, sou empático, sou justo, sou acolhedor, porém, eu também exijo que me entregue o que precisa ser entregue. Tem uma pesquisa que eu fiz com a minha equipe e com outras pessoas do que é mais importante para eles dentro de um trabalho. O que determina ele ficar ou não dentro de uma fazenda? Aí os 4 primeiros itens foi pertencimento. Faço parte daqui, eu sou visto, eu sou olhado, sou respeitado. O segundo ponto, tem opção, oportunidade para eu crescer aqui dentro, não só financeiramente, mas como pessoa, como cargo, como que seja horizontal, né, dentro da própria função, ele ser excelente naquilo, ser um especialista, ou vertical, eu mudar de cargo e de funções. Terceiro ponto, mais importante para eles, com quem que eles vão trabalhar. Quem é meu companheiro? Quem é o cara que eu vou almoçar? Quem é o cara que eu vou ficar dentro do alojamento? Aí o quarto veio o dinheiro, veio o financeiro.
Mas quando eu pedi eles para enumerar o que era mais importante, trabalhar muito foi o último. Eles não importam de trabalhar muito. Eu não importo. Tenho certeza que você não importa. E a maioria das pessoas que estão nos assistindo gostam de trabalhar. Gostam de se sentir útil, de servir, de fazer acontecer, de estar ali no dia a dia. Dicas fica de férias, eles não gostam de tirar férias, eles não querem 30 dias. Se for testado, então, piorou. Eles não gostam disso. E por que eles não gostam? Porque eles estão num ambiente que eles pertencem, são úteis, têm oportunidade de crescimento, são bem remunerados e têm uma equipe boa junto com eles. E aí eles não importam de trabalhar muito. Ambiente favorável e eles se sentem úteis. Exatamente. Né? Bom, Ceci, nós estamos chegando já ao final do bate-papo. Tão bom, né? Bom demais. Nossa, uma conversa, assim, enriquecedora. Sem dúvida. Para fechar, como é que você enxerga o futuro? Qual é a sua perspectiva em relação às fazendas familiares e o papel da inovação nesse contexto aí? Perfeito. Eu enxergo as fazendas tendo mais pessoas para trabalhar lá, apesar de parecer contra tudo que vem dizendo aí, eu vejo as pessoas querendo ir mais trabalhar nas fazendas, porque a gente está conseguindo trazer mais qualidade de vida, mais bem-estar para as pessoas lá dentro. Então, trabalhar na roça não é aquele serviço pesado, difícil mais. E é um dos meus objetivos dentro da fazenda, é trazer mais conforto para a minha equipe. Sei que isso é a longo prazo, gente, não estou prometendo isso, depois eles assistem e vão falar assim, eu vi, porque eles são super tecnológicos, sabe? Sim. Eles participam comigo no Instagram, participam das minhas lives, eles sempre estão comentando, então é um objetivo, mas eu vejo um mundo mais tecnológico e a inovação vem para trazer facilidade para a gente. Só que, em contrapartida, nós estamos mais dependentes da facilidade da tecnologia, não de uma forma positiva. Então, a gente está deixando de buscar conhecimento porque já está tudo mastigado na internet. Porém, eu vejo uma mão de obra mais humana, uma mão de obra mais empática, mais acolhedora, associada com muita tecnologia no campo. Então, a tecnologia nunca vai substituir pessoas. Isso nunca vai acontecer. Um robô nunca vai substituir a gestão de pessoas, o cuidado que eu tenho com a minha equipe, o cuidado que eu tenho com as pessoas. E a gente vai cada vez, ou pelo menos é o que eu busco dentro da fazenda, amar mais as pessoas que estão lá, cuidar mais delas, emocionalmente, fisicamente, trazer mais instrução, mais capacitação, além do trabalho. Que eu fico vendo o quanto a gente está carente de cuidado mesmo. Então, eu vejo fazendas tecnológicas, é o meu objetivo, levar o máximo de tecnologia para dentro do meu negócio e, ao mesmo tempo, cuidar ao máximo de pessoas. Eu quero pessoas mais instruídas e capacitadas para lidar com a tecnologia lá dentro. E a mão de obra familiar desse modelo vai ser da mesma forma. Que quanto mais tecnologia ele levar lá para dentro, mais vai ser possível eles manterem aquele negócio e ser menos dependente deles. Com a automação vindo... Gente, essas porteiras separadoras de vacas são sonhos. Eu sonho com isso, assim, ó. Bom, eu tenho o hábito de oferecer esse café aqui para os nossos convidados. E eu trago para você com um carinho especial. Obrigada. É um café muito feliz, maravilhoso. Você merece. Obrigada. Nós estamos chegando ao final do episódio de hoje do 100% Agro. E hoje nós vamos encerrar o podcast de um jeito diferente. A Ceci Mota, essencialmente, deseja o bem das pessoas e faz o bem. Ela multiplica coisas boas. Então, eu vou deixar o recado final do 100% Agro de hoje a cargo da Ceci. Muito obrigado por estar aqui e deixa aí o seu recado final. Obrigada pelo convite, obrigada pelo presente, pela oportunidade. E eu quero deixar um recado final, cuide de pessoas, gerencie processos e administre as finanças de sua fazenda, não o contrário. A partir do momento que você amar as suas pessoas que estão próximas de você, que você desejar o melhor para elas, semelhante vai sempre atrair semelhante e o melhor vai acontecer com você e com o seu negócio. E eu creio fortemente nisso. Quanto mais as pessoas são cuidadas, mais prosperaremos na nossa vida e no nosso negócio, na nossa fazenda.
Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro, uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje.